Você quer entender um pouquinho a ira de Deus? Ah, Jesus. Em Isaías 53 traz uma revelação pesada da ira de Deus. O que Deus não suporta, gente, é um negocinho chamado pecado. Deus tem aversão. Deus tem nojo. A Bíblia diz que todos os dias Deus se ira. Todos os dias Deus se ira. Todos os dias Ele fica irado que bate palma para aplacar a sua ira. Quem foi que fez isso com Jesus? Os romanos? Os judeus? Tem ali um homem praticamente destruído. O limite humano de que alguém possa suportar antes de morrer foi esse flagelo aí. Quem foi que fez isso com ele? Glória a Deus. Isaías 53, 6. Deixa aí que eu vou. O pessoal procura na Bíblia. Isaías 53, 5, 4. Pega aí a Bíblia. Você vai já entender a ira de Deus, irmãos. A justiça. Certamente, já acharam aí? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas de quem? Nossas, humanidade toda. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Está aí. Mas ele foi traspassado por quê? Pelas nossas transgressões. Então ele estava fazendo o que aí? No lugar de quem? De nós. Tá certo? Moído, foi realmente moído. Moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz. Que paz? A paz com Deus. Estava sobre quem? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De que? Do pecado. Oh glória. Do pecado e dos efeitos dele. Todos nós andávamos como? Desgarrado como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Que a igreja hoje quer fazer isso dizendo que está servindo a Deus. Olha o tamanho do erro do negócio. Mas o Senhor, quem? O Senhor, Yahvé, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem foi que fez cair sobre ele? Deus. Deus. A iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Para quê? Para reclamar, para pedir misericórdia. Não, ele disse: eu vou cumprir até o fim, eu vou cumprir o que eu vim cumprir. Glória a Deus. Foi humilhado, irmãos, muito. Foi cuspido, blasfemado, esbofeteado. Ah, meu Deus. Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou, quer dizer, ele não deixou descendente. Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Aqui acaba com o tal do priorado do Sião, que ele deixou descendente. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi o quê? Ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte. Foi para o túmulo de José de Arimateia, ele era rico. Nunca fez injustiça. Quem foi que nunca fez injustiça? Jesus. Nem tolo algum se achou na sua boca. Ele era justo e perfeito. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aí agora eu te pergunto: quem foi que fez esse flagelo com Jesus? Foi o Pai. O Pai manifestou a sua ira e descarregou a sua ira em cima do seu próprio filho, para não fazer com a gente. Duvida desse amor? Quem duvida que isso é amor, irmão? Para que uma prova de amor maior do que aquela ali, irmãos? Foi Deus quem descarregou. Aquela ira ali era para nós.
Deus moeu o filho dele, derramou a ira dele em cima do filho dele. Para quê? Para nos dar uma oportunidade. E se nós não dermos valor a essa oportunidade, tem salvação para nós? E se Deus mandar qualquer um de nós que vacilar para o inferno, Ele é justo? Isso é entender a justiça e a ira de Deus. Quem entendeu, filhos? Deus é justo. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Deus ultrapassa daquele limite ali. Quem não estiver em Cristo na cruz, crucificado com Cristo, quem não estiver tem salvação? E se for crente? Tem não. Depois da justiça de Deus revelada, do amor de Deus, da graça, da bondade, da misericórdia para conosco, não foi para com Jesus não. Com Jesus Deus manifestou a ira dele. O próprio filho sentiu a ira do pai. É brincadeira isso? Para quê? Para mim e nem você não ir para o inferno. Podemos rejeitar tão grande salvação? Como escaparemos nós? Olha que pergunta. Se rejeitarmos tão grande salvação. Não tem salvação fora de Jesus. E os limites e as regras dessa salvação estão escritos aonde? Na palavra. Por isso os pastores teriam que pregar a palavra para moldar a igreja dentro da palavra, para nós colocarmos em justiça o que Deus fez, para termos direito a entrar na cidade pelas portas. Quem ultrapassar isso vai ficar de fora, e Deus é justo. Está aí uma compreensão bem limpinha do evangelho. Quando Deus permite que alguém vá para o inferno, ele está sendo ruim? Não, queridos. Porque aquilo ali foi o limite. O limite. Consegue entender, Júnior? Deus não ultrapassa o que Ele fez em Cristo. Ele não passa dali. Quem não chegar até ali em arrependimento e em novidade de vida, e chegar e ficar em Cristo, é crucificado com Cristo, está perdido. Depois de Cristo só resta uma coisa. Quem aprendeu? O que é que resta? A ira. E a ira de Deus também é uma manifestação de justiça. Porque se tivesse oportunidade depois daquilo ali, Deus estaria sendo injusto com quem? Cristo. Então quando Deus joga o pecador no inferno, Ele está sendo justo. Que coisa forte, hein, irmãos? Justo. Meu Deus, que coisa linda esse Deus. É por isso que eu sirvo a Ele com tanto amor. E temo diante dele. Temo. Porque sei que Ele é justo. Porque sei que Ele é direito. Porque sei que Ele cobra. Porque eu sei o que foi que Ele fez, irmão. Aquilo ali é Deus, irmão. Dá para entender? Deus desceu do céu e passou por esse espetáculo. E Ele não estava anestesiado nele. Sofreu cada dor. Você tem ideia do que é uma crucificação? Jesus passou 6 horas pendurado numa cruz. Alguém aqui já sentiu uma cãibra? Jesus sofreu 3 horas seguidas de cãibra no corpo todo. Cãibras percorriam o corpo dele, subindo e descendo, por causa da posição que ele estava depois que ficou exausto. A pessoa que morre crucificada, Jesus morreu porque derramou até a última gota de sangue. Quando ele não teve mais força de suspender o corpo, ele se sufocou. E o coração dele se encheu de água. Porque os vasos sanguíneos, com a pressão foi tão grande, que gera água no tórax. Foi por isso que quando furaram com a lança na lateral, saiu água. Porque aquela lança foi até o coração dele, entre as costelas. Deu para entender? Não existe salvação fora do nosso Cristo, do nosso Senhor. Pode-se brincar com o pai dele? Se o pai dele foi quem fez isso com ele, hein? Entende? Deus manifestou em Cristo tanto que Ele odeia o pecado. O pecado não era de Cristo, o pecado era nosso. Mas já que Ele tomou o lugar, então toma. E agora, igreja? A igreja pode brincar com Deus, envergonhar o nome do Senhor e fazer a palhaçada que está fazendo? Pode? É por isso que eu digo, pastores, professores, estão colocando as coisas a perder. Vão pagar, irmãos. Vão pagar.
Está todo mundo achando que é essa bagunça aqui embaixo e depois a bagunça continua no céu. Está entendendo, irmãos? Aí você olha para Jesus ali e depois olha para a igreja mundana véia, envergonhando o nome de Jesus e o evangelho aqui embaixo, dançando quadrilha, pulando carnaval, brincando no passinho do abençoado. Você está entendendo, irmãos? É Deus, nessas coisas, nessas manifestações? Ou o limite de Deus para a nossa salvação é uma palavrinha chamada santificação. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. É por isso que eu lhe digo, filhos, milhões de crentes estão morrendo e indo para o inferno. Estou falando do povo do mundo não. Estou falando de crentes que não estão servindo a Deus como deveriam servir, coitados, muitos deles sendo um cego guiado por outro cego, vão cair os dois no mesmo buraco. Deus não vai tampar o buraco. Deu para entender? A importância de se ter uma liderança, um pastor de verdade, alguém que prega a palavra de verdade, que tem compromisso. Queridos, formar um pastor é coisa muito séria. Aí a gente pega colocar aqui a maior delas, a principal, a primeira que avacalhou tudo. Transtornou o evangelho todo, mudou tudo, transformou tudo em prosperidade, em dinheiro e não sei o quê. Aí pega um menino velho de 16, 17 anos, diz que ele é pastor, coloca na frente da igreja, não sabe de nada nem para ele, nem para os outros, não conhece Bíblia, não tem vida, não tem experiência, não tem nada, mas sabe pedir dinheiro. Isso é igreja. Entendeu agora? Não é igreja, irmãos. O cara não conhece a Bíblia nem para a salvação dele, vai salvar os outros. Ele só conhece aquele sistema velho, nojento, podre, de tomar dinheiro do povo e ensinar o que não é Bíblia. Sistema diabólico, irmãos. Demoníaco, doutrina de demônio. Eu não sou perseguidor dessa igreja, mas são vidas que estão lá dentro e vão passar a vida lá dentro e nunca vão conhecer Jesus e depois vão para o inferno. Dá para entender, irmãos? Coitados. Coitados. Aí a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E depois, lá em Romanos, Deus ainda manifesta um pedacinho da ira dele. Ele diz assim: vocês não quiseram me conhecer por amor à verdade, pois eu vou mandar para vocês a operação do erro. Vocês querem pecado? Pois eu vou deixar vocês mergulhar no pecado até vocês não querem mais. Está escrito lá em Romanos capítulo 1, irmão. Não acha estranho não. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele fala do anticristo, ele diz assim: vocês não quiseram dar ouvido à verdade, pois eu vou mandar para vocês a operação do erro. Você sabe o que é isso? Manifestação da ira. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte o que tais coisas praticas, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Incluindo nisso aí está a homossexualidade. Aí nós encontramos uma abominação, irmão, chamado de igreja dos gays. É abominação ou não é? Meu irmão, Deus está suportando muita coisa. Se fosse no tempo da lei. Porque o que barra a ira de Deus é porque ainda não se completou a obra da graça. Agora deixa a obra da graça ser completa, que Jesus tira aqueles que prestam. Aí ele esbagaça o resto. Esbagaça, pastor? Pois venha ver o que é que diz no Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulo 6, Deus começou a esbagaçar a humanidade, é ou não é? Entendeu agora, irmão? A importância da igreja. Aí o que é que o diabo faz? O diabo diz assim: eu vou avacalhar a igreja, eu vou bagunçar a igreja. É o diabo. E através de quem que ele bagunça tudo? Dos próprios líderes. Sem compromisso. Visão de quê? De prosperidade, visão de lucro, visão de avareza, visão de riqueza e salvação. E salvação. E o evangelho, Júnior? Fica onde? Você entende, filhos? Tem muita gente que vai conhecer a ira de Deus. Muita gente que vai conhecer a ira de Deus. Pastor, por que Deus não faz agora? Porque agora nós ainda estamos na
Graça, diga assim, agora nós estamos na graça. Deu para entender? O que é a graça? É Deus olhando para Cristo na cruz. Dizendo assim, meu filho, o seu sacrifício foi grande demais. Vou esperar mais um pouquinho. Seu sacrifício doeu demais. Estou suportando. Entende? Aí ele diz, Espírito Santo, santifica, prepara, faz a noiva aí. Porque eu vou tirar essa noiva daí, o resto... Não sei quantos vão ser, irmão. Deus não vai perder, não. Deus tem uma multidão já guardada. Deus vai tirar uma grande parte ainda da nossa geração. Eu fico olhando e fico pensando, e fico estarrecido, gente, com a bagunça que está a igreja. E está todo mundo achando que Deus está suportando, que Deus está aceitando. Deus está aceitando? Não, está suportando. Ele está aceitando? Não. A longanimidade de Deus, Jesus. Aí você vai responder da seguinte forma, porque o sacrifício de Jesus foi tão grande, que se Deus salvar um pecador não arrependido, ele está sendo injusto com o próprio filho dele. Quando é que Deus vai ser injusto com Jesus? Nunca. Então vai mandar a gente para o inferno adoidado, meu irmão. Deu para entender, meus filhos? Qual é a manifestação da misericórdia de Deus? Hein, igreja? Qual é a manifestação da graça de Deus? Qual é a manifestação do amor de Deus? Qual é a única oportunidade que o pecador tem para se salvar? Cristo na cruz. Isso era o evangelho de Paulo. Jesus crucificado. Olha como a gente entende, queridos. Olha como a gente entende a palavra, o evangelho, olha. Abre o nosso entendimento, né? Quem tem uma nova visão, uma visão mais ampla, aberta agora, da verdade, da palavra, do evangelho. Entendeu? Aleluias. Pois é, queridos. Aí depois vem as advertências. Quando eu preguei a mensagem, a severidade de Deus, eu preguei as advertências de Deus. Que Deus vai dizendo assim, ei, olha para o passado, olha para o povo de Israel, descendência de Abraão, meus filhos legítimos, olha o que foi que eu fiz com eles. Os que me desobedeceram na jornada no deserto, eu matei tudinho. Pastor, o senhor está falando de Deus, estou aí, ele é bom, misericordioso, ele é amor. Ai, Deus os rejeitou, agora deu oportunidade em nós, em Cristo. Agora, se nós brincarmos com essa oportunidade, ele está dizendo, tema, porque senão eu te rejeito também. Quando eu digo isso, queridos, é uma palavra insuportável? Ou é simplesmente a verdade do evangelho? Glória a Deus. Agora, quando um pastor prega isso, o pastor é exortador, é duro, eu não entendo. Eu não entendo, Júnior. Então, nós não podemos mais pregar o evangelho? Fica difícil, queridos. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Vai falar aqui, capítulo 2, verso 1 diante, vai lá. Vai falar sobre sabe o quê? Sobre esses caras que estão fazendo o evangelho comércio. Que estão fazendo da graça de Deus uma bagunça. A Bíblia fala que tem pessoas que falsificam a graça, e é verdade. Uma graça barata, uma graça que Deus está aceitando o pecado de todo mundo, a bagunça da igreja, o carnaval, o adultério, a fornicação. Deus está aguentando isso? Essa graça que estão pregando aí não é a graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou em Cristo. Mas ali a gente vê a graça, e a gente vê a justiça, e a gente vê a ira. Tudo de uma vez em Cristo, é ou não é? A graça que estão pregando por aí não presta não. Estão falsificando a graça de Deus. Olha o que é que diz 2 Pedro. Mas houve também entre o povo quem? Israel, falsos profetas. E a advertência qual é? Entre vós quem? Igreja. Entre vós haverá falsos mestres. O que é um mestre? O que é que ele faz? Então está dizendo que haverá entre nós ensinos falsos, errados.
os quais introduzirão encobertamente. Como é que vem esses ensinos? É esclarecido, é? Não, é com aparência de piedade, de coisa boa. É uma coisa encoberta, camuflada. Dá para entender? Dizendo que o povo vai se dar bem. Heresias destruidoras. Destrói quem? Está falando com quem? Com a igreja. Então quem é que é destruída por esses falsos mestres que ensinam encobertamente essas heresias? A igreja. Negando até o Senhor que os resgatou. Como é que nega Jesus? Ultrapassando a graça de Deus, que esbarra em Cristo na cruz. Olha bem, dizendo que Jesus morreu na cruz para deixar a gente rico. Isso é blasfêmia. Muitos é pouco. E as multidões, agora fecha o olho e lembra aí, as multidões dentro das igrejas da prosperidade. Muitos seguirão as suas dissoluções, por causa deles será o quê? Blasfemado. Tu pega a internet, o que tem de gente blasfemando do evangelho de Deus e da coisa santa por causa do evangelho da prosperidade, é multidão de gente blasfemando. Sim ou não? Hoje, por causa desse povo, pastor leva o nome de quê? Por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância. Falou tudo. Falou tudo. O que é ganância? Ambição, desejo por dinheiro, desejo por riqueza, por coisas grandes. Eles são movidos pelo quê? Ganância. São movidos pelo amor de Deus? São movidos por vontade de salvar alguém? São movidos pelo quê? Existe isso? Sim ou não? Agora me diga, eu não posso combater eles. Eu estou errado, eu estou julgando, eu estou sendo injusto se eu combater esse povo. Olhe bem, eu estou lutando pela igreja. Ganância, com palavras o quê? Fingida, parece que foi escrito depois de hoje isso aí. Hein? Foi, parece que Pedro deu uma mergulhada assim no futuro. Deu uma olhadinha para nós. Sim, vai ficar desse jeito, eu vou escrever. Farão de vós o quê? Negócio. Mas o que? Olha a ira, a justiça. A condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Vão para onde? Vão conhecer o quê? A ira de Deus. Por quê? Porque ultrapassaram o quê? A barreira. Jesus na cruz. Glória a Deus. Por quê, meu irmão? Que eles vão para o juízo. Porque se Deus não poupou os anjos, se Deus poupar eles, vai ter que perdoar Satanás. Deu para entender agora, meu filho? Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos de escuridão, reservando-os para o juízo. Olha aí, ó, Deus está dizendo assim: olha o que eu já fiz, olha para os anjos, olha que eu não perdoei eles, olha para Satanás e os demônios estão tudo perdidos no inferno e vão para o lago de fogo. Olha, isso aí é a minha justiça, é a minha severidade, é a minha ira. Agora, se eu não perdoei os anjos, eu não posso perdoar eles. Eita Jesus. Se não poupou o mundo antigo, que ele cobriu de água, embora preservasse a Noé representa a igreja. Aleluia. E Jesus, a arca. Dá para entender, irmãos? Nós temos que estar como? Na condição de Noé, porque Noé é chamado de homem justo. Pregador da justiça, com mais 7 pessoas que pegaram carona na justiça dele. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto por exemplo aos que vivem impiamente. Olha aí Deus falando claro, aberto. Ele disse: eu não tolero, eu não aguento, eu não sou besta, conheça a minha ira.
É ou não é, irmãos? Se Deus perdoar a geração de crentes e pastores que estão introduzindo heresias dentro da igreja, estão destruindo a igreja, se Deus perdoar esses, Deus vai ter que perdoar o diabo e seus anjos, Deus vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra, Deus vai ter que pedir perdão ao mundo antigo que ele subverteu com a água. Ele vai fazer isso? Então ele vai trazer juízo sobre eles também. E se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Ló também é um tipo da igreja, que foi salvo da ira. Esses justos, Ló, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Por que Deus salvou Ló? Porque ele ainda era, contudo, diante de Deus, da visão de Deus, um justo. Por quê? Porque ele não se contaminou. Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia os injustos que já estão sendo castigados. E por ganância farão negócio de vós, introduzindo sorrateiramente doutrinas, ensinos destruidores. É isso aí ou não é, gente? Aí o que é que estão dentro? Da ira. Por quê? Ele acabou de dizer, falar no sacrifício de Jesus, dizendo que o sacrifício de Jesus foi para isso aí, foi? Foi não. Quando a gente ultrapassa a graça, dá de cara com o quê? Com a ira. Por isso que está escrito lá em Pedro. Deus não pode perdoar, Deus não pode deixar passar. Porque Ele não deixou passar o pecado de Sodoma e Gomorra, porque Ele não perdoou os anjos que pecaram. Vocês estão entendendo, irmão? Porque Ele não perdoou o mundo antigo no tempo de Noé. Vocês estão entendendo, irmãos? E Deus cobrando e derramando juízo sobre eles. É justo? É justo. Jesus chamou eles de demônios, Jesus chamou eles de raça de víboras, disse que eles iam para o inferno. Hoje um pastor não pode fazer isso. Se um pastor falar num negócio dele, eu morrer por causa disso. Coisa linda essa pregação, né, irmãos? Pastor, isso está escrito na Bíblia, tá onde? Vocês acharam aí? Alguém achou? Vocês acharam aí? Foi Jesus mesmo que falou isso aí? E como é que ficam apontando, chamando de exaltado, chamando de juiz, chamando sei lá de quê? Alguém que prega contra o mesmo sistema de hoje. Sabe por que eu prego contra? Porque eu vi meu papai ali pregando, aprendi com ele. Glória a Deus. Para entender, filhos. Fica de pé para a gente orar para ir para casa.